Bom dia meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Irmão Valdoir por aqui, nessa manhã de segunda-feira, madrugadinha ainda, mas sou grato a Deus por abrir meus olhos nessa manhã e contemplar a vida, que eu creio que não existe algo mais importante do que abrirmos os nossos olhos pela manhã e gozar do dom da vida, gozar de uma perfeita saúde. Então somos gratos a Deus por isso. Agora me encontro aqui em Porto Alegre, nos portões do aeroporto, onde a gente está trabalhando, e Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra para que nessa manhã você possa refletir como estão as muralhas da tua vida, como estão as muralhas que cercam a tua cidade, como estão as muralhas que cercam a tua casa. Nesta manhã nós vamos refletir sobre isso. Neemias, capítulo de número 2, verso 18, vou me deter somente a última frase do verso 18, aonde a palavra de Deus nos diz: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Meus amados irmãos, muitos já conhecem a história de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias, ele foi um dos homens de grande importância no Antigo Testamento, pois foi o responsável pela reedificação das muralhas de Jerusalém. E Neemias ocupava um cargo muito importante na corte real daquela época. Neemias, ele possuía um cargo de grande responsabilidade. Neemias era o copeiro oficial do rei. E isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência, grande prestígio, pois ele era muito próximo do rei. E por isso ele era um homem de confiança, pois ele não era apenas aquele que escolhia os vinhos que o rei ia beber, mas também ele tinha que ter todo um cuidado para que o rei não fosse envenenado. Mas além desse alto cargo, além dessa alta posição social, dá para nos dizer assim, Neemias, ele foi chamado para uma missão muito maior. Neemias foi escolhido para algo muito mais importante, que era reedificar os muros de Jerusalém, que estavam derrubadas, suas portas estavam queimadas. E quando nós falamos de muralhas, nós estamos falando de algo que cerca, de algo que protege, de algo que impede o acesso do inimigo dentro daquela cidade. Hoje em dia nós gastamos tanto com segurança, não é mesmo? Hoje em dia nós gastamos com seguro, investimos um alto preço em cerca, em grade, em muros, gastamos um alto preço em cerca eletrônica, pessoas colocam cacos de vidro em cima do muro, fazem muitas coisas para evitar que o ladrão entre dentro do seu pátio e saqueie os bens que tanto suaram para comprar. Muitos fazem seguro, ou seja, pessoas investem um alto valor na segurança, protegendo a sua cidade, protegendo a sua casa. Neemias fica sabendo que as muralhas da sua cidade, onde estavam enterrados seus pais,
estavam derrubadas. Ou seja, Jerusalém tinha um livre acesso, o inimigo entrava e saía a hora que quisesse. Para vocês terem uma ideia da imensidão que eram as muralhas de Jerusalém, famílias moravam dentro daquelas muralhas. Isso nos faz crer então que famílias estavam sem proteção, famílias estavam sem abrigo, sem segurança. E nesta manhã eu quero que você reflita de o quanto você tem investido para reerguer aquilo que protegia a sua família. Pois nessa manhã pode ser que pessoas que me ouçam, refletindo nessa mensagem, diga: eu estou que nem Neemias, vendo que as muralhas que cercam a minha família, a minha casa, a minha vida estão derrubadas. O inimigo tem entrado por essas muralhas estarem derrubadas e tem saqueado tudo aquilo que eu tenho, tem roubado a paz da minha família, tem roubado a harmonia, tem roubado a união. Mas nessa manhã eu quero te convidar para você ser o Neemias da sua casa, para você ser o Neemias que protege, que zela, que reconstrói. Nós vemos aqui no capítulo 1, contextualizando a mensagem, no capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer, Neemias disse, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Ou seja, Neemias fica sabendo do estado que está as suas muralhas. As muralhas que cercam a cidade de Jerusalém. Neemias, diante dessa notícia, eu pergunto para vocês, se vocês acompanharem o texto, vocês vão ver o que Neemias faz diante daquela situação. Neemias fica de braços cruzados. Neemias chacoalha os seus ombros e diz, não, eu não estou nem aí. Por mim, deixa o barco rolar, vamos empurrando com a barriga. Não. Versículo 4, Neemias vai dizer neste livro que leva o seu nome. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias não fica apenas de braços cruzados, Neemias ora a Deus. Sabe qual é a diferença de Neemias para muitas vezes os homens dos dias de hoje? É que nós não temos coragem de enfrentar o problema de frente. Não temos coragem muitas vezes nem de orar a Deus, clamando ao Senhor pela sua misericórdia. Neemias fez isso. Neemias, no verso 6 do capítulo 1, ele ora a Deus. E Neemias diz a Deus, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os seus mandamentos. Primeira fase de uma reconstrução de lares, de reconstrução de vidas, é arrependimento. É se prostrar aos pés do Senhor e apresentar os erros. Porque, meus irmãos, você que me ouve nessa manhã, nós conhecemos quando a nossa vida, a nossa casa está ruindo. E nós sabemos o que fizemos de errado para que aquilo acontecesse.
Eu sei o que causa problemas, o que destrói as muralhas do meu lar. A nossa consciência nos diz e o Espírito Santo nos convence. Sabe o que falta para nós? É às vezes a coragem, porque nós nos envergonhamos diante de Deus, de dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, pequei contra ti. Falhei como sacerdote do lar. Falhei, não guardei os teus mandamentos e agora aquilo que cercava a minha vida, aquilo que cercava a minha casa foi derrubado. O primeiro ponto que eu quero fazer com que os irmãos reflitam nessa manhã é entender que precisamos reconhecer as nossas falhas, precisamos reconhecer os nossos pecados e fazer uma oração de confissão a Deus, confessando os nossos erros. Nós necessitamos nos posicionar. Neemias não ficou de braços cruzados. Neemias não disse: não, eu não estou nem aí. Não, Neemias chora. Neemias se entristece, Neemias jejua e ele vai lá e confessa diante de Deus, trazendo para a nossa vida nós dizer: Senhor, talvez eu pequei contra a minha esposa, talvez não, quem pecou sabe que pecou. Eu estou dizendo talvez porque talvez seja esse o pecado. Mas às vezes nós vamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho sabido tratar a minha esposa, talvez eu tenha tratado meus filhos sem mansidão, talvez eu tenha tratado meus filhos de forma áspera, eu não tenho me comunicado com a minha esposa. Sabe o que falta hoje, irmãos, para as famílias se reerguerem novamente? É homens e mulheres corajosos. Às vezes nós somos tão corajosos para enfrentar grandes barreiras na nossa vida lá fora, mas não somos corajosos de nós sentarmos como casal, como uma família, sentar esposa, sentar filhos, e nós termos coragem. Nós que somos homens de Deus, nós precisamos ter coragem de olhar nos olhos da nossa esposa e dizer: precisamos conversar. Eu preciso ouvir de ti, minha esposa. O que está derrubando essas muralhas que estão protegendo nossa casa? O que eu estou fazendo que não está te agradando? É tão difícil para um homem ter a coragem de chegar diante da sua esposa e perguntar: eu te pergunto, minha esposa, tu está feliz? Tu é uma esposa feliz? Aonde que eu posso melhorar? Aonde que eu posso ser bênção na tua vida? Como eu faço para melhorar o meu relacionamento de marido contigo? Muitas vezes, pais não têm essa coragem de olhar nos olhos dos filhos e dizer: o que eu preciso fazer para que eu seja um pai melhor para ti? E assim vice-versa. Esposas olharem para os seus maridos e dizer: aonde eu posso melhorar? Nos falta coragem e muitas vezes temos vergonha de fazer, porque achamos que isso é vergonhoso. Mas Neemias, para reconstruir os muros, ele toma uma posição. Ele não fica ao léu esperando uma intervenção divina de algo que Deus sabe que ele precisa fazer. Neemias, para ir construir, para reconstruir as muralhas, Neemias ele precisou de uma autorização do rei para executar esta obra. Sabe o que eu quero dizer para você com a autorização do rei nesta madrugada, neste início de segunda-feira? Deus já te autorizou. Deus já te deu autoridade e está te revestindo de coragem nessa manhã para você reconstruir as muralhas da tua casa. Ele quer reconstruir as muralhas da tua casa. Seja um homem de Deus nessa manhã. Seja uma mulher de Deus nessa manhã. Seja um bom pai nesta manhã. E comece a orar a Deus, confessar as suas falhas
e pedir a direção dele para que você vá até a sua cidade, a sua casa e comece a reconstrução das muralhas que protegem o teu lar. Se as suas muralhas estão derrubadas, o inimigo tem livre acesso. Ele está entrando e saindo, plantando coisas no coração dos teus filhos, plantando coisas no coração da tua esposa. Reconstrua. Não permita que o inimigo acesse o teu lar e derrube, saqueie aquilo de tão precioso que você tem, que é a sua família. Você recebeu de Deus um cargo de confiança. E esse cargo de confiança é reerguer as muralhas da tua casa. Você recebeu uma tarefa de servir, de ser o copeiro de sua família, de cuidar para que a tua família não seja envenenada. Mas também você recebeu um chamado para edificar as muralhas, de proteger o teu lar. Primeira atitude que Neemias toma é de orar a Deus, uma oração de confissão de pecados. Primeiro passo de uma restauração é reconhecer onde estão os erros que levaram aquela cidade à ruína. Todos nós sabemos o que gerou problemas dentro do nosso lar. Neemias sabia que Deus era com ele, por isso ele se encorajou em ir lá reconstruir as muralhas. Essa mesma coragem que você precisa ter neste início de semana. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Sozinho você não vai conseguir restaurar as muralhas, mas com Deus junto contigo você vai. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Faça a tua parte na proteção do teu lar, que Deus irá fazer a dele. Neemias ora a Deus, confessa seus pecados e os pecados de seu povo e decide começar a edificar os muros. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Tu já detectou as áreas da tua vida que os seus muros estão derrubados? Eu quero que você coloque no seu coração que ainda dá tempo de reconstruir. Tu vai te posicionar e reedificar os muros do teu lar, da tua família, ou vai deixar a cidade sem muros? Não deixe a tua casa com livre acesso para o adversário. Tome uma posição nesse início de semana. Reúna a tua família. Reflita sobre a maneira que está o seu lar e comece a reconstrução daquilo que está em ruínas. Se perdoem, melhorem, busquem saber da tua esposa aquilo que de repente possa estar deixando ela triste. Eu sei que não é tarefa fácil, é tarefa que exige coragem, porque exige renúncias da nossa parte, aonde vamos deixar de fazer coisas que estão machucando a nossa família. Eu quero dizer algo para vocês. Quando vocês restaurarem os muros de sua casa, o nome do Senhor vai ser glorificado. Capítulo 6, verso 15 e 16. Capítulo 6, verso 15 e 16. A Bíblia vai dizer assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Não é tarefa de um dia, irmãos, é tarefa que leva dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram
e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Dá para entender que a maneira que for reconstruída a tua família, a tua casa, as muralhas que protegem o teu lar, o nome do Senhor será glorificado. Deus é contigo. Reconstrua as muralhas. Além de glorificar o nome do Senhor, Deus vai honrar essa atitude e vai fazer com que a tua família fique protegida, que a tua família seja abençoada para a honra e glória do seu nome. Amém? Que nessa semana nós possamos começar com esse objetivo: reconstruir as muralhas da nossa vida. Reconstruir as muralhas que envolvem, que protegem a nossa família. Que Deus abençoe a tua vida e tenha uma ótima semana, em nome de Cristo Jesus.